Som. Paz, gente, boa noite para vocês. Nós estamos aqui para trazer uma homenagem dos seus filhos, para vocês pais, vocês que se esforçam tanto, trabalham tanto. Eu como pai, eu sei que não é fácil. A gente tem isso na nossa mente, no nosso coração, essa responsabilidade de cuidar, de proteger da nossa família, dos nossos filhos. E nessa noite a gente quer trazer um alívio para vocês através dessa linda música que nós vamos cantar. E também as crianças vão estar distribuindo para vocês esse lindo presente. Mas eu também quero deixar os meus parabéns a todos os pais. Quero deixar os meus parabéns também a você, mãe, que faz o trabalho de pai e mãe. Eu quero deixar os parabéns a você, avô, que cuida do seu neto com tanto carinho. Enfim, a você que é essa figura paterna na vida dos seus filhos. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, sabedoria, para que você possa criar seus filhos da melhor maneira possível, saber lidar com cada dificuldade que aparecer, saber cuidar da sua família, porque esse é o nosso papel. E que nós possamos honrar sempre o maior Pai de todos, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, que cuida da gente com tanto amor, com tanto carinho. Gente, Deus abençoe vocês, agora é com eles. Agora você que é pai responsável dessas crianças que estão aqui, eles vão levar para vocês um presente, tá? Então eu queria que você ficasse de pé, dê um abraço no seu filho agora, na sua filha. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, nos braços do meu pai. Aleluia, porque Deus mais uma vez, Deus abençoe a vida de cada pai que está aqui nessa noite. Eu havia me proposto a falar sobre a importância da paternidade, a importância do pai, mas nós teremos a oportunidade ali na Semana da Família. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje. Gênesis
Enquanto você está abrindo aqui, quero convidar a Minalva para estar aqui comigo. A Minalva vai compartilhar um testemunho. Era para ela ter compartilhado esse testemunho há alguns domingos atrás, mas penso que hoje é um dia muito importante para ela compartilhar isso. Vai abrindo a sua Bíblia, Gênesis. É um livro difícil de encontrar, né? Abra no capítulo 1, deixa aberto, enquanto nós ouvimos o testemunho. Boa noite, irmãos. O pastor pegou pesado comigo, né? Depois da homenagem dessa... Eu também fiquei difícil. Depois da homenagem dessa, ele me chamou aqui na frente, que eu já sou meio tímida para estar aqui na frente, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque Ele é Deus e é bom. Nós chegamos em Sertãozinho em 94. Nós tínhamos 2 bênçãos já e não sabia, que eram nossos filhos. E era a única coisa que a gente tinha, eram os filhos. Perdão que eu sou assim mesmo, viu? A gente chegou aqui só com 2 filhos nos braços, e nem Cristo a gente não tinha na época. Mas Deus foi generoso e nos escolheu logo no próximo ano, em 95. Em 94 nós chegamos, em 95 nós conhecemos a Cristo. O meu esposo conheceu em janeiro e eu em março, dia 1º de janeiro e eu dia 19 de março. E Deus colocou um sonho no nosso coração, um sonho de ter a nossa casa própria, que para a gente então era impossível, porque a gente não tinha emprego, não tinha nem profissão e já tinha 2 filhos, 2 bênçãos maravilhosas. E Deus colocou um sonho da casa própria em nosso coração, e nós vem lutando todos esses anos. Faz a conta, irmão, já tem um tempinho. E Deus foi bom. Veio a pandemia e nós pensávamos, ixi, agora complicou, né? Não vai dar mais para terminar. E a gente estava numa fase bem complicada, aquela fase que tudo que você pega não dá, né? Tudo que você investe é pouco. Mas Deus foi tão bom. Deus é tão maravilhoso que nós conseguimos. E hoje nós já temos o privilégio de dizer que nós temos a nossa casa própria, acabada, mais do que o que nós sonhamos, porque assim, é pequena, é humilde, mas é um palácio. Assim, é a melhor casa de Sertãozinho é a minha. Então, assim, Deus nos presenteou com um acabamento que a gente não esperava, mais do que o que a gente precisava, porque hoje é só eu e o meu esposo, nossos filhos já casaram e nós fizemos o quarto deles. Hoje é o nosso neto que usufrui, né? Fala, é o meu quarto, vovó. E isso é um orgulho. Deus sabe o quanto é bom os netos chegar em casa e você ter um lugarzinho para eles. Então, assim, eu gostaria de compartilhar essa bênção com os irmãos, e falar para vocês que não desiste, não. Se tem 10 anos, se tem 20. O meu durou 23 anos. 23 anos lutando. E eu já morava no fundo, numa casinha menor, 2 quartos, sala e cozinha. E eu olhava para frente e falava, meu Deus. Tem hora que eu olhava e falava, não, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Mas Deus tinha feito uma promessa, né? Que Ele ia nos dar. Foi no tempo do pastor Zacarias. E ele foi lá quando nós colocamos o primeiro tijolinho no chão. E ele orou por aquele lugar e falou que a gente ia conseguir. E a gente acreditava naquilo, mas como a gente é humano e falho, às vezes eu olhava e falava, meu Deus, é impossível. Porque meu marido ganha pouco, eu fiquei desempregada já há alguns anos por problema de saúde, então assim, era só ele. Eu falava, a gente não vai acabar. Mas aí vinha a esperança, vinha e eu olhava e falava, não, mas Deus vai concluir na nossa vida. E hoje eu já tenho, a gente tem toda acabadinha, tá bonitinha, é o meu palácio, gente, a melhor casa de Sertãozinho, e é para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe, não desiste. Vou tomar um café lá, Vai sim, está convidado, pastor, vai sim. Parabéns, quem conhece vocês sabe que vocês são pessoas tementes a Deus, fiéis. Parabéns pela conquista, Deus os abençoe grandemente, viu? Só Deus. Se Deus fez na sua vida, vai fazer na vida daquelas pessoas que estão em busca de uma casa própria hoje, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, vou ler alguns versículos. Nós vamos olhar hoje a bondade de Deus escondida nas coisas criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 10, diz assim: à parte seca Deus chamou terra,
e chamou mares o conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Versículo 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 16. E Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Versículo 21. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Ore comigo nesse momento. Senhor, aplique a Tua palavra nessa noite, na nossa vida. Nós estamos prontos. Nós viemos aqui neste lugar para Te ouvir, Deus. Fale conosco, nos ensine. A nossa mente e o nosso coração está aberto para o Teu agir. Que a Tua palavra produza os frutos pela qual ela foi enviada nesse dia sobre nós. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Isso não é uma máxima, isso é uma verdade. É a bondade de Deus que governa a existência humana. É a bondade de Deus que governa a existência humana. Nós vemos esse princípio da bondade de Deus em tudo que Ele fez. Esse texto de Gênesis, eu não vou discorrer sobre ele, sobre cada versículo que nós lemos aqui, mas é apenas para trazer luz para nós, porque cada situação que Deus criou, ali a vegetação, o firmamento, o homem, cada vez que Deus criou algo, Ele olhou para aquilo que Ele criou, e a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Ver o bom é uma atitude divina. Ver o bom é algo que é de Deus, porque você percebe que Deus então Ele faz todas as coisas, e no final de todas as coisas, Ele diz que ficou bom. Ficou muito bom quando Ele faz o homem. Então, olhando para essa temática de ver a bondade de Deus nas coisas que Ele criou, a primeira coisa que nós podemos apontar para um direcionamento para a nossa vida: procure o bom das coisas. Meu irmão, Deus escondeu algo bom nas coisas que Ele criou. Por isso, eu e você, nós temos que procurar o bom, as coisas boas que Deus fez, porque tudo que Ele fez tem algo bom escondido. Existe algo bom nas coisas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu gostaria muito que você saísse daqui dessa noite, que você percorresse a sua semana com esse olhar, de que em todas as coisas que Deus fez, Deus escondeu algo bom. Procure ver as coisas boas que Deus fez. Segunda coisa, existe algo muito bom nas pessoas. É ali no 6º dia que, quando Deus termina de criar o homem, Ele olha para tudo que Ele criou e Ele vai dizer que eis que era muito bom. Por favor, não desiste de pessoas. Por favor, não se desencante com pessoas. Deus colocou algo bom
nas pessoas. Deus colocou tesouros. Sei, temos que fazer um esforço, temos que nos aplicar muitas vezes em determinadas pessoas, olhar para elas e enxergar algo bom que Deus colocou nela. Mas a Bíblia diz que quando Deus faz um homem, Ele olha para tudo que Ele criou e Ele diz: eis que era muito bom. Existe algo bom nas leis de Deus. Existe algo bom nas restrições que Deus coloca sobre a nossa vida. Existe algo bom nos limites que você tem. Às vezes você olha para a sua vida e você diz: por que eu sou tão limitado? Por que eu demoro tanto para aprender isso? Por que eu sou assim? Existe algo bom até mesmo nas suas limitações. Existe algo bom naquelas coisas que você acha que vieram para prejudicar a sua vida. Qual que é o nosso problema? Nosso maior problema é que nós acreditamos na segunda versão. A primeira versão, aqui mesmo em Gênesis, você vai ver aqui no capítulo 2, capítulo 3, que Deus faz o homem, o coloca naquele jardim, ele viu que tudo era muito bom, e Deus então traz para ele uma versão do que é a vida. Deus diz assim para o homem: olha, você está vendo tudo isso aqui que eu construí? Isso aqui é para você tirar o melhor proveito, para você enxergar tudo que é bom. Vocês podem comer de todas as frutas, de todas as árvores que estão aqui, apenas não coma da árvore que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Mas aí, você sabe, vem o princípio da segunda versão. A segunda versão sempre nos ganha. A segunda versão diz assim, Satanás dizendo, né, mas foi isso mesmo que Deus disse? Ele disse para Eva. Eva olhou para aquilo e falou assim: não, Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores, só não pode comer daquela. Mas aí, astuto como ele é, ele aplica uma segunda versão do mandamento de Deus. Ele diz assim: Deus não permitiu você comer daquela árvore, porque o dia que você comer daquela árvore, você será como Deus. Mas ela disse: não, se eu comer daquela árvore, certamente eu vou morrer. Ele disse: não, você não vai morrer, certamente não morrereis. E de lá para cá, nós temos acreditado nessa segunda versão, certamente não morrerão. E essa segunda versão, ela está impregnada em nós, está, se assim posso dizer, na nossa tessitura, está na nossa pele. Parece-me que tudo que nós olhamos, nós preferimos ver o pior das coisas, nós preferimos ver o pior das pessoas. Mas lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai dizer: tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça. Não existe maldade nas coisas que Deus criou. O que existe é quando eu lanço um olhar de maldade sobre aquilo, então aquilo se torna mal. Mas Deus, na primeira versão, disse que aquilo era bom, porque todas as coisas que Ele criou são boas. É por isso que um pouquinho mais para frente ali, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar em Mateus capítulo 6, Jesus termina de ensinar os seus discípulos a orar, e logo depois dessa oração, Jesus diz isso para os seus discípulos, que é muito importante para a gente. Veja, Ele está dizendo para a gente: olha, quando vocês forem orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, dá-lhe um pão. Aí Ele diz assim depois: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem os bons, todo o seu corpo terá luz. Será que tinha algum motivo para Deus trazer esse princípio, logo depois de Ele ensinar uma chave tão poderosa, uma oração tão poderosa como esta? Eu não estou falando da repetição da oração do Pai Nosso, eu estou falando das coisas que estão implicadas quando você faz essa oração, ou quando você usa ela como modelo para falar com Deus. Ele diz: se você olhar para as coisas que eu tenho colocado diante de você, e você ver o bom delas, você vai conseguir aproveitar o máximo deste mundo. Só que nós somos escravos de enxergar a partir da segunda versão.
Quantas pessoas que você já apostou e te decepcionou? Quantas pessoas que você já ajudou e nunca voltou atrás para poder te agradecer? Mas olha o lado bom dessas coisas. Deus te deu a oportunidade de ser bom, de ser generoso, de poder ajudar, de poder ser um sustento, de poder trazer um conselho, de poder ser luz na vida daquela pessoa. Gente, a coisa mais prazerosa da nossa vida é ser como Deus, ser bom. Aliás, eu estou forçando muito aqui a palavra ser bom para nós, porque nem o próprio Jesus, quando procuraram ele, aquele jovem disse, bom mestre, ele disse assim, não, eu não sou bom. Eu posso ser generoso, eu posso ser paciente, mas bom não, bom é só Deus. A gente vê a sociedade se afastando do convívio de Deus, a gente vê a sociedade abolindo Deus de todas as coisas, tiram Deus da faculdade, tira Deus do meio da família, tira Deus de todos os lugares. De repente, uma pessoa bêbada está dirigindo um carro, atropela um ciclista, o ciclista morre, e as pessoas colocam a mão na cabeça e dizem, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Não foi Deus que permitiu, porque Deus é bom, foi aquele que se embriagou e foi dirigir. O erro está nele, não está em Deus. Eu não estou aqui para defender Deus, porque Deus não precisa que nós o defendemos. Mas é preciso ter uma compreensão de que muitas vezes nós preferimos ver as coisas ruins que acontecem sob a ótica de que foi Deus que fez aquilo. Foi Deus que trouxe aquela penalização, foi Deus que trouxe aquela morte, foi Deus que trouxe aquele acidente. É como se nós andássemos na fonte do mal, ou considerássemos Deus como a fonte do mal. Mas Deus nunca foi fonte do mal. Deus não é fonte da sua dor, Deus não é fonte do seu sofrimento. Existem 3 fontes da dor e do sofrimento do ser humano. A primeira fonte é o acaso. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Por isso que a gente ora pedindo para Deus nos guardar, nos proteger o tempo todo, porque a gente não sabe. Você está bem, está tudo organizado, está tudo ótimo, mas de repente vem o acaso. Um acontecimento fruto de algo que você não esperava. Isso é o que fere a gente. A outra causa do sofrimento, da dor do ser humano, são as más decisões. A maioria dos sofrimentos que a gente passa, a maioria das dores que a gente enfrenta, elas são causadas por causa das nossas más decisões. Às vezes você toma uma decisão hoje, uma má decisão hoje, e acha que essa conta nunca vai chegar, mas pode passar 5, 10, 15, 20 anos, e a conta vai vir por causa de uma má decisão. Mas nós não somos muito assim, coerentes com Deus. A gente toma a decisão errada, e quando a conta vem para a gente pagar, a gente fala, Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Foi a escolha errada que nós fizemos. Então essa é a segunda fonte da dor e do sofrimento do ser humano. A terceira fonte da dor e do sofrimento do ser humano tem a ver com as más decisões de alguém que você ama. Você pode ser alguém que tome boas decisões, sempre muito bem orientado, pede ajuda de Deus e tudo mais. No entanto, tem pessoas que você ama, tem pessoas que você quer ter parte de você o tempo todo, mas essas pessoas podem tomar decisões erradas, e quando elas tomam decisões erradas, você também sofre. Essas são as causas da dor, do sofrimento do ser humano. O acaso, as minhas escolhas erradas, e as escolhas erradas que as pessoas que eu amo fazem. Mas não é Deus. Deus é fonte de restauração, Deus é fonte de alívio, Deus é fonte de conserto. Deus nunca é fonte de maldade. Eu fico imaginando que Deus está lá no céu, olhando assim para a gente lutando com esses entendimentos, e Deus está dizendo lá, meu filho, olha para mim, meu filho, olha para a minha palavra, meu filho, isso não veio de mim, você está passando pelo que você está passando, mas eu estou aí do seu lado, eu estou te ajudando, o que eu quero produzir na sua vida, é um lugar de graça, é um lugar de favor, é isso que eu estou fazendo. Terceira coisa que eu aprendo, em buscar as coisas boas, em tudo que Deus fez,
é que a experimentação da bondade de Deus tem que vir antes do entendimento, antes da compreensão. É o salmista, no Salmo 34, que vai dizer: provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Então não adianta você ficar fazendo raciocínios lógicos. A nossa lógica nos leva a lugar de desespero. A nossa lógica nos leva a lugar de incerteza. Primeiro experimente a bondade de Deus, depois você faz a equação. Por que isso é importante? Porque quando você olhar primeiro para a bondade de Deus, e quando você tentar compreender a bondade de Deus, você vai ver que Deus está fazendo um milagre na sua vida. É como Minalva. Olha para a construção, olha para tudo que tem que fazer, olha para o desembolso que tem que fazer, olha para aquilo, fica raciocinando, como eu vou conseguir? Mas agora, olha e consegue ver que a mão bondosa de Deus os esteve acompanhando por 23 anos, à espera da conquista da casa própria do jeito que ela queria. Sabe? Tem coisas boas escondidas nas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Ah, pastor, eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego. Que oportunidade ótima você está tendo de encontrar uma empresa que te remunera melhor. Que oportunidade ótima você está tendo de encontrar alguém que possa te valorizar mais do que o anterior patrão te valorizava. É uma ótima oportunidade. Ah, pastor, fulano me abandonou. Olha que ótima oportunidade para novos relacionamentos. Deus sempre tem algo escondido de bom, mesmo nas coisas ruins. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Deus é bom, Deus é bom. Mas a gente fica vivendo nessa ênfase doentia, de que a gente olha para as coisas e acha que Deus está penalizando, trazendo juízo, pesando a mão sobre nós. Não! Você não pode viver sobre essa ótica da escuridão. Se você é alguém que está assim, provavelmente a sua pressão arterial está alterada, seu humor está alterado, você não consegue conciliar o sono, você está angustiado, e se você não estiver dentro de um quarto escuro? Porque você olha para as coisas e só enxerga o pior da vida. Mas o fato é que Deus, na sua infinita bondade, Ele escondeu algo bom em todas as coisas que Ele fez. Porque a nossa resposta, irmãos, a sua vida, ela é uma resposta daquilo que alimenta a sua alma. Você é daqueles que vai almoçar, que vai tomar o café da manhã ouvindo Good News, Globo News. Se você é desses, logo que você toma o primeiro gole de café, já começa a tremer. E os caras ganham muito dinheiro com isso. É porque, às vezes a gente fala assim, não, é culpa da mídia, é culpa daquilo, aquilo outro, mas não é, irmãos. Eles fazem uma pesquisa e descobriram que a gente gosta mais de consumir coisas ruins do que coisas boas. Nós gostamos mais de consumir más notícias do que boas notícias. Então eu estava vendo sobre o falecimento do humorista, que agora esqueci o nome, o Jô Soares. O Jô Soares. E quando eu olhei para aquele ícone, comecei a pensar dos programas que eu assistia, as perguntas que ele fazia. O cara escreveu muitas peças, o cara escreveu livro, o cara com uma inteligência incrível. Mas o pessoal fica falando do babado do dia. Quer dizer, ele deixou uma mansão, não tem herdeiro, que a uma mulher vai brigar, e a gente consome essas coisas. Por isso que eles vão lá e produzem esse lixo, a gente vai lá e consome esse lixo, e a gente vai alimentando a nossa alma com essas coisas. Aquilo que mais nos impressiona é aquilo que mais nos influencia. Se as notícias ruins nos influenciam, se as notícias ruins nos impressionam, essas notícias vão influenciar a nossa vida. Entenda, Evangelho é boas notícias. Evangelho é boas notícias. Você é um portador de boas notícias. Faça um esforço para não reproduzir más notícias, porque você é do Evangelho. Você é o homem e a mulher das boas notícias.
Jesus veio nesse mundo para contrariar as más notícias. Ele encontrava um cego, ele disse: você não vai ser mais cego, você vai ver. Ele encontrava um paralítico, ele falou assim: tome a sua cama e anda. Ele veio para contrariar as más notícias, e nós estamos aqui para contrariar as más notícias. Porque Deus, em tudo que Deus fez, Deus escondeu algo bom. Quarto, todos os atributos de Deus são baseados na bondade de Deus. Qualquer atributo que você pensar aí, você vai ver escondido a bondade de Deus. A santidade, por exemplo, de Deus. Deus é tão bom que Ele não admite que o pecado chegue perto dEle. Porque você imagina? Olha para a soberania de Deus. Deus é tão bom que Ele não pode deixar que o mal tome conta das coisas. Olhe para o juízo e a ira de Deus. Sabe, Deus, Ele é tão bom que não tem como deixar sem condenação aquele que é injusto. Não tem como. A bondade dele exige esse atributo dele. Quinto, é a bondade de Deus que te muda. E esse aqui talvez seja o coração dessa palavra nessa noite. É a bondade de Deus que te muda. Romanos capítulo 2. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que faz você colocar a mão na cabeça e falar assim: Deus, eu errei. É a bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus. Arrependimento é a palavra metanoia. A palavra metanoia é mudança de pensamento, mudança de mente. É a bondade de Deus que muda você. Não é a culpa, não é o arrependimento, não é o medo, não é a dor. É a bondade de Deus que nos muda. É a bondade de Deus que nos transforma. Só que esse negócio está tão impregnado na gente, que a gente começa a ensinar os nossos crianças, diz assim, criancinha, né? Criancinha está lá, fez: ó menino, papai do céu não gosta disso. Ó, papai do céu vai castigar você. A gente está sendo conduzido para essa cultura de medo. A gente só consegue se aproximar de Deus com medo. Como é que funciona? Se eu não fizer, se eu não cultuar, se eu não der amor para Deus, se eu não fizer isso para Deus, Ele vai vir e vai me castigar, Ele vai vir e vai derrubar toda a sua fúria sobre mim. Deus vai tirar o que eu tenho. Deus não tira nada de ninguém. O que tira de nós são as más escolhas que nós fazemos. A gente fica com aquela síndrome de Adão, né? Se esconde. Todas as vezes que a gente erra, a gente se esconde. Não vem à igreja, se aparta da comunhão. Não quero saber mais disso, não quero saber daquilo. Abandona os ministérios, deixa de ouvir as coisas de Deus e passa a ouvir as coisas do mundo. Por quê? Porque a culpa te alimentou. É a culpa. Mas Deus está lá, braços abertos, esperando por você chegar. Se você falar pai, ou paizinho, ou Abba, que é a palavra hebraica para pai, Deus vai estar lá te esperando. Deus vai estar lá. Deus, Ele se alegra em fazer as coisas boas na sua vida. Não era o medo que fazia Jesus andar em conformidade com o Pai. Nunca foi o medo. Jesus não fez nada por medo. Jesus não fez nada por culpa. Jesus não fez nada porque ele iria ser castigado se ele não fizesse. Não. A Bíblia diz aqui em Isaías, dizendo acerca de Jesus, diz assim, Ele se inspirará no temor do Senhor. Era o temor, era o amor que aquele Jesus tinha por Deus, que fazia ele andar da forma como ele andava. É a nossa alegria em Deus, é a nossa satisfação em Deus, que vai fazer com que a gente tenha uma vida de santidade, é que vai mudar a nossa vida. É quando a gente olha para a nossa vida e diz assim, nossa Deus, Você fez tanta coisa na minha casa, olha como eu sou hoje, olha o homem que eu sou, olha as coisas que o Senhor me deu, olha a família que o Senhor me construiu, olha isso, Deus. Então eu, constrangido pelo amor de Deus, eu vou lá e santifico a minha vida. Mas não é pelo medo.
se você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não conhecendo a bondade de Deus, que o leva ao arrependimento. E isso nos leva ao sexto entendimento. Quando a santidade ela é movida pela bondade de Deus, a santidade é permanente. É esse constrangimento contínuo que eu obrigo a minha vida a olhar para todas as coisas que eu tenho, para tudo que eu estou vivendo, enxergando que em tudo Deus está fazendo alguma coisa boa. Então eu inclino o meu coração, eu obrigo a minha alma, eu me obrigo a ver que Deus está derramando a sua bondade sobre a minha vida todos os dias. É esse constrangimento de que Deus é bom, e porque Ele é bom, eu preciso ter uma vida santa, reta, eu preciso estar na casa dEle, eu preciso manter comunhão com Ele. Olhe para a sua vida, Deus te abençoa tanto, Deus caminha com você todos os dias, Deus te dá novas oportunidades todos os dias. Olha só, quando a santidade ela é motivada pelo medo, a santidade é momentânea. Como é que é isso? Diz assim um homem, homem, não trai a sua mulher, porque se você trair, a mão de Deus vai pesar. Então, baseado nesse medo, o homem se torna fiel. Quando ele acha que ninguém está olhando para ele, ele dá suas escapadas. Mas quando um homem tem a consciência de que foi Deus que separou aquela mulher para ele viver, quando o homem tem consciência de que aqueles filhos, que aquele lar, que aquela casa é fruto da bondade dele, não importa onde ele esteja, para quem esteja ou não olhando para ele, ele sempre vai manter a sua vida em santidade. Porque eu tomo essa posição não é pelo medo, mas é pelo amor, o constrangimento do amor de Deus por mim. Outro princípio, eu estou caminhando para o fim. Mude o conceito de um Deus que ganha o amor das pessoas causando mal às pessoas. E aqui, eu não sei se o mal é com L ou se o mal é com o U. Mas eu sei que esse negócio está tão impregnado a gente, que as pessoas desenvolveram um versículo que eu não sei em que Bíblia está. Talvez você possa me ajudar a encontrar esse versículo nessa Bíblia que eu desconheço. O versículo está logo no capítulo 1 e é o versículo 3, que diz: se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Eu não sei em que Bíblia está isso, mas essa é uma frase que nós constantemente falamos. E algumas pessoas, elas olham para a vida delas e dizem assim: olha, eu não vim pelo amor, então eu tive que enfrentar esse momento. Você sabe qual é essa ideia? Essa é a ideia de que Deus causa dor na gente para a gente poder amá-lo. Que Deus causa o mal na nossa vida para que a gente possa chegar ao nosso... Deus não é fonte da dor. Deus não é fonte do sofrimento. Pare de pensar dessa forma. Como se a dor fosse uma ferramenta para Deus alcançar a nossa atenção. A ferramenta de Deus para alcançar a nossa atenção é a bondade dEle, é a benignidade. Você tem a bondade, que é um fato real, e você tem a benignidade, que é a intenção sempre de Deus, de fazer o bem para a sua vida. São duas palavras distintas. Uma é feito, é a bondade. A outra são os planos de fazer bondade para você nas próximas horas. E se eu estivesse em uma outra situação hoje, eu ia dizer que você ia ser uma ferramenta da bondade de Deus para mim nessa noite, me pagando uma pizza. Porque Deus está sempre planejando coisas boas para a gente no próximo instante. Você pode pagar para a pessoa que está do seu lado. Está valendo aí? Eu não falei para você cumprimentar alguém bonito hoje, então paga uma pizza aí para poder compensar. Ah, pastor, mas a gente tem Jó. Temos Jó, sim. Ah, pastor, Jó teve que passar por tudo aquilo, tal. É verdade, irmãos. Eu não tenho tempo para poder falar sobre a questão de Jó, mas alguns teólogos dizem que o sofrimento de Jó durou 6 meses, não foi causado por Deus. Alguns outros dizem que foi 3 meses.
Eu imagino que Deus estava lá no céu falando assim, como é que eu vou multiplicar os tesouros desse cara em 7? Como é que eu vou dar 7 bênçãos para ele? Como é que eu vou multiplicar a bênção na vida dele? Aí encontrou um endemoniado pelo caminho, o cara falou assim, tá vendo aquele Jó lá, o cara é bonzinho contigo, porque o Senhor deu tudo para ele, o Senhor deu tudo para ele, Deus é bom, deu tudo para ele, deu tudo para ele. E Deus, conhecendo o coração de Jó, como conhece o seu coração, falou assim, amigo, aquele homem lá, ele me ama. E ele foi lá tocar na vida de Jó. Você conhece a história. Mas no final de 6 meses, ou de 3 meses, ou no final da história de Jó, tudo foi multiplicado por 7. Talvez a dor, o sofrimento que você está passando hoje, é porque Deus está doidinho para multiplicar a bênção por 7 vezes na sua vida. Ele não está querendo multiplicar o mal, mas é a bênção dele sobre a sua vida. A gente é muito influenciado pelo gnosticismo, né? O gnosticismo foi uma crença, foi um ensino que os cristãos lá do passado lutaram muito com isso. E o gnosticismo está muito, assim, vivo hoje, né? Que é a separação do que é santo, do que é profano. Eles disseram assim, o gnosticismo trouxe ensinamento para dentro do cristão e para a sociedade, que a gente vive dessa forma, né? Que os caras ficaram assim tão malucos que eles olhavam para a mulher dele e falavam assim, eu não vou fazer sexo com a minha mulher porque isso aqui é pecado, a carne é pecado, eu não vou fazer sexo. Outro falou assim, não, então a gente tem que se livrar do mundo, como é que nós vamos fazer? Vamos criar mosteiro. Encheram homens de mosteiro. Depois tiveram várias mulheres que trabalhavam no mosteiro grávidas, mas tinha uns loucos. O livro Pais dos Desertos, os Pais do Deserto vai narrar isso. Os caras o gnosticismo está tão preso nele que eles não queriam tocar no chão. Eles subiam em uma árvore, fazia a vida deles lá. Não descia nem para defecar, fazia lá de cima. As pessoas passavam e com a sua bondade ofereciam uma fruta para eles, desciam um negócio lá, pegava a fruta para poder comer. Tanto assim, queria se separar. Não, o mundo é mau, a matéria é má. E a alegria de Deus é fazer o bem que você quer. Qual é o bem que você quer para a sua vida? Que é isso, pastor? Está aqui, ó. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará com segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Qual é o seu desejo? Inclina teu coração para Deus. Vê as coisas boas. E Deus vai te abençoar. E eu vou encerrar com isso. Eu conheci a história de um homem. Eram 2 meninos, 2 irmãos, nasceram gêmeos. Um deles, na hora de nascer, o cordão umbilical ficou grudado no pescoço. E eu não sei por conta de quê, ele nasceu com uma deficiência aqui no pescoço dele, era fundo. E isso então trouxe uma dificuldade para ele falar. Ele não falava direito, a voz dele era muito rouca e muita falha. Eram 3 irmãos, pai e mãe. Eram 2 irmãos, os gêmeos, a irmã, o pai e a mãe. O pai e a mãe, juntamente com a irmã, foi fazer uma viagem. E na viagem o carro capotou, os 3 morreram. E ficaram os 2 gêmeos. Os 2 gêmeos. Esse menino com essa dificuldade, e o irmão dele sem defeito nenhum, sem problema nenhum. Então, depois de algum tempo que o pai dele morreu, o chefe, o patrão do pai dele, foi visitá-los. E quando chegou na casa, começou a conversar com os 2 irmãos. E viu que um era muito quieto, e esse menino que tinha um problema de nascimento, era um cara falante. Ele sempre olhava para a vida, dizia assim, fazer o quê? Deus me abençoou. Fazer o quê? Deus me abençoou. E o patrão do pai dele ficou ouvindo tanto aquilo, que o patrão dele ficou comovido com a fé daquele cara. Então o patrão do pai dele falou assim, eu não sei o que você está fazendo da vida, mas vem trabalhar comigo. Ele trabalhava no porto, vem trabalhar com estivador, como seu pai era. E o menino aceitou o convite, foi trabalhar com o senhor, o ex-patrão do pai, como estivador. E era um menino novo. E as pessoas perguntavam para ele, mas você é assim e tal. E ele falava assim, fazer o quê? Deus me abençoou. Esse menino, com essa dificuldade muito grande, ele se casou com uma modelo, uma mulher muito bonita.
Então os colegas iam zoar dele. Eu falei, como é que você pode? Um pato rouco como você. Você como foi conquistar uma mulher como essa? Ele falava assim, fazer o quê? Deus me abençoou. E ele foi trabalhar com esse patrão. E esse patrão, em determinado tempo, morreu. E como ele era um bom funcionário lá, motivava todo mundo na empresa, a mulher do patrão procurou ele e falou assim, olha, meu marido antes de morrer, disse para mim que era para dar esse barco para você. E ele trabalhava com transporte de minério. Então, quer dizer, o cara não tinha ninguém, estava casado com uma modelo, agora era dono de um barco, ele podia fazer o seu próprio trabalho, ganhar mais dinheiro. E as pessoas perguntavam para ele, mas como foi que você conseguiu isso, pato rouco? Ele falou assim, fazer o quê? Deus me abençoou. Passou o tempo, esse cara falou assim, pô, estou cansado de ficar carregando minério para aqui, para lá, quero saber de onde que vem esse minério. Aí ele descobriu que vinha de uma mina, de uma determinada mina. E ele juntou um dinheiro e foi lá e comprou a mina. Quando ele comprou a mina, os caras falaram assim, mas como você conseguiu dinheiro para comprar essa mina? Ele falou assim, fazer o quê? Deus me abençoou. E então, olha, para resumir a conversa dele, a história dele, esse cara hoje é um dos multimilionários no Brasil. Ele não somente produz minério, mas ele transporta e ele exporta. É um dos caras mais ricos que nós temos no Brasil. Mas ele sempre caminhou com essa máxima. Fazer o quê? Deus me abençoou. O irmão dele também cresceu. Um menino muito depressivo, queria sempre ficar dentro do quarto. Se casou, não conseguiu cuidar da família. Ele, o irmão, o pato rouco, comprou várias franquias, deu na mão dele e quebrou todas. Hoje esse irmão é funcionário dele. Porque esse menino sempre olhou para a vida com essa perspectiva. Fazer o quê? Deus me abençoou. Fazer o quê? Deus me abençoou. E isso nos leva ao último princípio dessa noite. Tenha uma experiência de bondade com Deus. Você conhece um homem chamado Moisés? Ele teve experiências incríveis com Deus. Ele viu rocha fluir água, ele viu o mar abrir, ele viu Deus trovejar no monte, receber lá os 10 mandamentos. E logo lá no começo do seu relacionamento, ele ficou tão impressionado com Deus, ali naquele episódio da segunda vez que Deus entrega as tábuas para ele, porque a primeira vez ele desceu, o povo estava tudo maluco lá, ele quebrou as tábuas ali, mas depois Deus chamou ele de novo lá e deu para ele novas tábuas com os mesmos mandamentos. E ele está tão assim, cheio de gratidão por Deus, que ele diz para Deus, Deus, a sua bondade é tão grande, eu quero ver a tua face. E Deus disse para ele assim, ninguém pode ver a minha face, o dia que alguém ver a minha face vai morrer. Então, Deus propõe para ele assim, eu vou esconder você na fenda da rocha, e tudo o que você vai ver, é a minha bondade passar diante de você. Eu quero propor para você, que tudo que você vai ver é a bondade de Deus passando sobre a sua vida. É a bondade de Deus. Tenha uma experiência com a bondade de Deus. Tem pessoas aqui que estão sobrecarregados com muito desânimo. Você está sendo consumido pela tristeza. Você está consumido pela angústia. Porque você está olhando para a vida e você não está conseguindo enxergar nada de bom nela. Mas hoje, Deus tem um convite para você. Você olhar as coisas boas que Ele escondeu nas coisas que Ele criou. Encontrar a bondade de Deus nas coisas que Ele criou. E assim eu convido você para ficar em pé, para nós terminarmos o nosso culto nessa noite. Fazer o quê? Deus me abençoou. Eu tenho para mim que você vai dizer muito isso essa semana. Fazer o quê? Deus me abençoou. Deus me abençoou. Feche os seus olhos. O que você pode dizer para Deus nesse momento? Talvez você possa dizer para Deus, Deus me ajude a enxergar as coisas boas que o Senhor fez. Porque os seus olhos estão tão contaminados, as suas lentes estão tão sujas com a segunda versão, que você não está conseguindo enxergar as coisas boas que Deus tem colocado na sua vida, na sua casa. Irmãos, eu poderia falar da natureza tão bela
que Deus nos proporciona por esses dias. Mas talvez você precise olhar para perto de você. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, a expertise. Quem era você ontem, quem é você hoje?